Irmãos, eu quero repartir com vocês nesta noite o que está em Lucas capítulo 22. E peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, do verso 54 ao verso 62. Lucas 22, de 54 a 62. Acompanhe o que diz a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, dizendo: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor querido, eu abri a tua palavra, li com os meus irmãos e peço a iluminação do alto agora. Que o Senhor fale conosco através dessa porção, em nome de Jesus. Irmãos, a Igreja de Cristo tem marcas que a identificam. Dentre as várias marcas da igreja, deixe-me colocar só umas para ilustrar. Uma das marcas da igreja é a sua espiritualidade, que indica que a igreja não é um poder político. O seu poder não é humano. As suas armas não são carnais. Ela é um veículo espiritual. A sua força está na sua dependência de Deus e a sua espiritualidade. Outra marca da igreja é a sua universalidade. Ou seja, ela é composta de todos os crentes, de todas as eras,
em todas as nações da terra. Toda essa gente que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador formam a igreja. É a catolicidade ou a universalidade da igreja. Uma outra marca que eu queria destacar para introduzir o que eu vou falar com você nesta noite é a singularidade da igreja. A singularidade, não a pluralidade. A igreja é um elemento distinto de qualquer outra coisa que se possa comparar na face da terra. Não há nada igual à igreja. Sua maneira de pensar, seus valores, os princípios que a regem, são únicos. A igreja de Cristo na face da terra é única, singular. Daí, aquele diferencial que a igreja sempre pregou. A igreja sempre esteve na contramão da história. Sempre foi contra a cultura. Porque a igreja é singular. Razão porque Jesus, no famoso sermão no monte, falou para os seus discípulos e para os circunstantes que por causa dessa mensagem que a igreja tem, que é única, a igreja seria odiada de todas as nações. E por causa dessa mensagem e desse estilo de vida, a igreja seria zombada, perseguida, odiada. E que não havia compatibilidade entre o que a igreja vivia e pregava com aquilo que o mundo vive e prega. Logo, a igreja é singular. E quando a gente vai para a teologia, que explica a natureza da igreja, é que a gente vai vendo ainda mais destacado o que o Senhor falou tão singelamente. Ele disse que as coisas de Deus relativas à igreja são comparadas à diferença que há entre luz e trevas, justiça e iniquidade, santidade e impureza. E que essas coisas não se combinam em tempo algum. O apóstolo Paulo disse que não há compatibilidade entre o santuário de Deus e os ídolos. E escrevendo aos Efésios, esse mesmo apóstolo diz que há um curso natural neste mundo, como se fosse o leito de um rio que segue numa direção.
e a igreja de Cristo segue em outra direção, num sentido oposto. E quando a gente vai estudar a respeito do que significa a palavra arrependimento ou metanoia, a gente vê que a palavra grega que foi usada para explicar o que significa arrependimento, que é a porta de acesso à salvação. Sem arrependimento não pode haver salvação. Sabe o que significa a palavra grega? Sabe o que ele quer dizer? Sabe o que na prática significa arrependimento? Significa meia volta. Só se configura arrependimento quando alguém está indo num caminho e de repente ele dá meia volta e vai no sentido oposto. Do contrário, pode-se dar qualquer outro nome: remorso, peso na consciência, mas não arrependimento. Arrependimento é quando alguém descobre, discerne, sente que está no caminho que ofende a Deus, e então volta pelo mesmo caminho, sentido contrário. Porque as coisas são antagônicas e incompatíveis. São as marcas da igreja, a sua singularidade. E eu me lembro que, e ainda me lembro disso, não sou tão velho, mas é que eu nasci no Evangelho. Mas ainda me lembro de perseguições que a igreja sofria por causa do que pregava e cria. Eu me lembro de eu mesmo, como garoto, ouvir piadas a respeito da igreja, a respeito dos crentes, a respeito dos evangélicos ou dos protestantes, como éramos conhecidos. Lembro-me, na minha sala de aula, na minha classe, como eu era tratado porque era protestante, até mesmo de professores, seja de um lado negativo, seja com um aspecto positivo. Por exemplo, de o professor precisar sair da sala para atender a um chamado e ter que colocar alguém lá sentado no birô para observar os colegas e manter a ordem, e colocar um crente lá porque sabe que um crente é diferente. Eu lembro que o que nos instrui e nos mostra, nos revela a história do cristianismo e do evangelicalismo brasileiro. Houve muita perseguição à igreja protestante, especificamente pela igreja católica. Eu já contei aqui, os mais novos não sabem disso. Mas havia uma perseguição formal à igreja protestante, a ponto de muitas terem que fechar as portas por causa de pedradas que recebiam em dias de culto. Igrejas que construíram os seus templos, mas tiveram que montar guardas, porque não conseguiam erigir os pilares, porque na madrugada vinham derribar os pilares construídos.
e cavar para tirar da pedra fundamental a Bíblia que era colocada ali na pedra fundamental, e rasgar as páginas e espalhar pela cidade. Em muitas cidades do interior isso acontecia, inclusive aqui em Salvador. Muitas humilhações, piadas, que os protestantes tinham que ouvir e engolir, porque eram diferentes. Porque não seguiam o mesmo curso que os demais seguiam. Porque os protestantes eram aqueles que estavam no mundo, mas não participavam do mundo. E os nossos pais nos ensinaram desde cedo que nós éramos diferentes. De que todas as coisas nos eram lícitas, mas nem todas convinham, porque nós carregávamos conosco marcas celestiais. Carregávamos conosco o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, para o mundo, para os de fora, os protestantes eram aqueles bitolados, ultrapassados, que não participavam das coisas que eles participavam. Os protestantes eram aqueles que não iam a bailes. Os mais velhos aqui sabem disso. Eram aqueles que não bebiam, que não fumavam, que evitavam festas profanas, que não participavam das coisas, entre aspas, do mundo. E quando um de nós, por alguma razão, ou por um desvio espiritual, por estar fora da igreja, mas já era reconhecido para os de fora como alguém da igreja, e era encontrado em algum lugar comprometedor, fazendo algo que não era comum dos protestantes, o próprio mundo apontava o dedo e perguntava: ué, e você não é crente? E você não é protestante? E protestante faz essas coisas? Isso é coisa de protestante? Isso é coisa de crente? Isso é lugar de protestante participar e frequentar? Eles mesmos apontavam o dedo para nós. De modo que a igreja sempre foi conhecida por sua singularidade. Hoje, a igreja é reconhecida por sua pluralidade. É reconhecida por sua associação ao mundo presente. Houve uma mixagem perigosíssima. Hoje a gente liga a televisão e a gente assiste a um programa, sei lá, ou um debate, ou um programa de auditório, não importa, e a gente encontra alguém falando em nome de Deus, em nome de Jesus, usando uma linguagem, entre aspas, protestante, evangélica. Que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Uma linguagem toda nossa. E julgamos que aquela pessoa é evangélica. E não é. Assim são artistas, políticos, desportistas, cada vez mais comum, dando entrevistas, falando em nome de Deus, em nome da fé, agradecendo aos céus uma conquista, mas só perante as câmeras que flagram e depois são feitas as leituras labiais. Ó, Pai, muito obrigado por esse gol marcado.
mas só ali. Porque depois que saem das concentrações, vão para os lugares mais escusos e vivem uma vida totalmente descomprometida com a fé, ou com a Bíblia, ou com o testemunho do Evangelho. E vocês estão cansados de saber, você que vê pela internet, está cansado de saber também, que muitos vão à televisão ou ao rádio, ou concedem entrevistas em jornais, revistas, afirmando que conheceram a Jesus, que são de Jesus, mas não abandonaram a velha vida, não abandonaram os velhos atos, continuam promíscuos como sempre foram, sem diferença, sem prejuízo algum para o seu cotidiano. Não faz sentido isso. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Essa não é a fé que professamos. Existe hoje, no mundo inteiro, igrejas que negociaram o que creem e já não mais são evangélicas. São comunidades alternativas. Recentemente, eu estive numa reunião, eu e o presbítero Daniel, discutimos alguns assuntos, numa reunião só de líderes. Só de líderes. E na discussão foram levantadas algumas questões do comportamento cristão atual. E foi levantada a questão de algumas igrejas modernas não só apreciarem, como também estimularem os seus jovens a promoverem um tipo de balada gospel. O que algumas igrejas chamam de boate gospel. Boate gospel. E, pasmem, eu fiquei semi-escandalizado. Aliás, eu não vou nem referir também aqui. Coisas grotescas com o subtítulo de evangélico. Ou seja, as versões evangélicas daquilo que o mundo experimenta. São as concessões. São as associações. Numa caminhada migratória, continuada, sutil, que prossegue, que vai minando os valores que nós recebemos dos nossos pais. E já não nos chocam mais. Já foram se incorporando à cultura vigente. Razão porque nem mesmo o mundo que antes apontava para nós, dizendo, vocês não são protestantes, o que fazem aqui? Nem mesmo hoje o mundo aponta mais para nós. Tamanha é a associação de tudo o que a gente experimenta hoje em nome do Evangelho. É um sal que não salga. É uma luz que não brilha. É um testemunho que não diz nada a ninguém. Muito pelo contrário. E por essa razão, eu li essa porção, que mostra o momento em que o apóstolo Pedro, covardemente, nega a Jesus. Você conhece a história e sabe que, momentos antes
Jesus tinha conversado com eles. E Pedro, num arroubo verbal apenas, porque é muito fácil falar, disse: Jesus, Senhor, tenha pena de ti mesmo. Não vale a pena ir à morte. E Jesus teve que repreendê-lo. E Pedro disse: pois eu vou à morte pelo Senhor. Onde o Senhor for, eu irei contigo até a morte. Jesus, serenamente, disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você há de me negar. Dito e feito. Depois dessa conversa, Jesus foi ao Getsêmani, começou a se entristecer e veio o desfecho. Os soldados se aproximaram, acompanhando Judas Iscariotes. Era a noitinha, tinha escurecido, eles vinham com lanternas, com tochas. E os discípulos andavam com roupas muito parecidas. Eles todos se pareciam como judeus. E os discípulos, por serem imitadores, procuravam andar muito parecidos com Jesus. E Judas, então, para identificar Jesus no meio dos 12, vai e lhe dá um beijo na face. Então veio os soldados para pegar Jesus, para levar preso. E então Pedro, sempre com seus arroubos, pega a espada e vai matar um dos soldados, erra o golpe, pega na orelha. O soldado se chamava Malco. Jesus então opera um milagre, diz a tradição. E então os soldados vão levando Jesus. E essa prisão foi definitiva, porque dali Jesus não voltou mais, senão depois de ressurreto. E o texto diz que Jesus foi levado pelos soldados, e Pedro o seguia de longe. E chegando lá, na casa do sumo sacerdote, Jesus foi levado, entrou para lá, e Pedro ficou do lado de fora. Fazia frio. Eles acenderam uma fogueira. Pedro se aproximou para se aquentar, talvez para ouvir notícias. Então veio uma criada e disse: você é um deles. Ele disse: não, você está enganada. Depois de um tempo veio um outro e falou: você é um deles. Não, você está enganado. E veio o terceiro e diz: com certeza você é um deles. E ele fica praguejando e diz: eu não conheço esse homem. E bem nessa hora Jesus passava com um dos guardas. E diz o texto que Jesus, fitando os olhos em Pedro, os olhares se cruzaram. Jesus não precisou falar mais nada. E Pedro então saiu dali e chorou amargamente. Eu quero falar com vocês algumas coisas nessa passagem. Primeira delas: negar a Cristo, naufragar na fé, começa com verbalizações vazias, destituídas de verdade. É muito fácil falar que ama a Deus e que está disposto a segui-lo aonde quer que vá. É fácil cantar algumas coisas. É fácil declarar algumas verdades. É só abrir a boca e falar. Mas na prática não é fácil viver isso quando aperta o cinto. Conheço muitos que por muito menos abandonaram a igreja, abandonaram a fé,
abandonaram o testemunho cristão por muito, muito pouco. Era só verbalização. Nada mais. Gritos vazios. Votos precipitados. Teatro ou coisas dessa classificação. Nada mais do que isso. Começa por aí. Segundo, o texto diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Não se pode seguir a Deus de longe. Um discipulado acontece de perto, aos pés do Senhor, observando os seus passos, o agir de suas mãos, o tom da sua voz, acompanhando-o em qualquer lugar. Esse seguia-o de longe é significativo, porque um discípulo não pode seguir a Cristo de longe. Um tição não pode ficar fora da fogueira. Ninguém pode ficar à distância. É mentiroso aquele que diz que está fora da igreja, fora da palavra de Deus e que está bem com Deus. É mentira. Quanto mais perto de Deus, mais perto dos irmãos, mais perto da igreja, mais envolvido com o ministério, mais envolvido com as coisas de Deus. Não dá para se seguir a Deus de longe. É só olhar para a vida de um novo convertido. O novo convertido é aquele que não falta culto, que não quer sentar longe, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Ele quer mais, ele quer saber mais, ele pergunta mais, ele quer mais de Deus, mais perto cada vez mais. E aquele que está se desviando começa saindo e ficando de longe e não quer ouvir notícias e quer ficar cada vez mais distante. É um sinal para o abandono da fé. Pedro seguia-o de longe. Terceiro, diz o texto que ao chegar ali, na casa do sumo sacerdote, pessoas que acenderam uma fogueira ali, se aquentavam. Não sabemos o que eles conversavam, mas seguramente eles faziam parte do rol, do grupo, daqueles que estavam felizes com a prisão de Jesus. É o que o Salmo chama de a roda dos escarnecedores. E o Salmo 1 diz que há uma sequência lógica e natural de como as coisas acontecem para que alguém se desvie da fé. Diz o Salmo 1, bem-aventurados aqueles que, primeiro, não andam no conselho dos ímpios, andar no caminho. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro, caminhar. Segundo, parar, dar atenção. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. O assentar-se aí é aceitar a influência. É declarar-se aceito no grupo, participante do grupo, também escarnecedor como eles. Pedro estava assentado na roda dos que escarnecem, por covardia, porque sabemos quem Pedro era. Ali não era lugar do discípulo. E o que encontramos hoje, nos nossos dias, na nossa geração, nos nossos crentes, é que eles não suportam mais qualquer comentário negativo
qualquer afronta, qualquer piada, qualquer olhar indiferente. Eles já seguiram o caminho dos ímpios, pararam no caminho deles e se assentaram na roda dos que escarnecem. É a geração daqueles que ouvem, gostam e reproduzem piadas acerca de Deus e acerca da fé. São aqueles que não se negam participar de qualquer programação, de qualquer atividade com os ímpios, não importa onde for, onde seja e o que estejam fazendo. Sejam blasfemadores, neguem o nome do santo ou não, eles estão ali e não abrem a boca e não testemunham e ninguém sabe que eles são de Jesus. Estão ali se aquecendo, se aquentando na roda dos escarnecedores. E essa roda dos escarnecedores é uma roda tão perniciosa, tão perigosa. Primeiro porque é acolhedora. Você não sabe a alegria que um grupo de ímpios pode ter de saber que você aderiu ao grupo deles. Educados, alegres, convidativos, promotores do bem, segundo eles, vão ficar muito felizes quando souber que você agora faz parte do grupo deles. E é tão perniciosa a roda dos escarnecedores, que começa a inebriar a mente e toldar a visão daqueles que estão na roda. Pedro nem se lembrou do que Jesus havia dito a eles. Enquanto estava na roda dos escarnecedores, Pedro não se lembrou da palavra de Deus. Estava longe, distante, acolhido e envolvido pelos escarnecedores. Não se lembrou da palavra de Deus. Não tinha convicção de pecado. E começou a negociar tudo o que ele havia declarado e a racionalizar aquilo que ele achava que era verdade. Até que pôs os olhos nos olhos de Jesus. É a presença real de Jesus quem tira dos nossos olhos as escamas. A cegueira deste mundo é a presença real de Jesus e o olhar dele no nosso olhar, quem nos revela quem ele é para nós e a verdade que precisamos andar e viver. É por isso que o desviado, o que está afastado, duas coisas. Primeiro, não aceita o seu erro. Não adianta você falar porque ele conhece toda a verdade e não aceita o erro e pragueja. E fica bravo mesmo. É a primeira coisa que ele faz. Não reconhece que está errado. Segunda coisa que um desviado também não aceita. Ele não aceita que aquele caminho em que ele está não pertence a ele. Vou ilustrar. Digamos que eu, Itamar Santana Bezerra, eu esteja numa roda de pessoas que sabem que eu sou crente. E se eles então começam a zombar de mim,
E eu digo, e eu reafirmo que eu creio, eles podem ter vários sentimentos. Ficarem com mais raiva, ou ficarem ironizando, etc. e tal. Mas aquilo para mim vai fortalecer a minha fé. Mas se eu estiver desviado, e eles apontarem para mim, a primeira coisa que eu faço é achar que não é como eles estão pensando. Ser crente não é isso que eles estão pensando. Ser crente não é ficar alienado de tudo. Eu posso qualquer coisa. Por que é que vocês estão pensando nisso? E relativiza a roda dos escarnecedores. Para finalizar essa reflexão, quando Jesus volta os olhos, fixa em Pedro os olhos, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É o choro tardio. O choro tardio que precisamos evitar. Você que está aqui nesta noite, você que acompanha em casa no seu computador. Nós estamos caminhando para o apagar das luzes da história. E para o raiar de um novo dia da vinda do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo que prepara o arrebatamento da igreja. É um tempo em que Deus preparará um povo para lhe ser testemunha viva, num tempo cada vez mais escuro. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13. E ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. A ideia do apóstolo, ungido e inspirado pelo Espírito Santo, é de que no afunilamento histórico, as coisas irão de mal a pior, vai ficando cada vez mais densa a treva, cada vez maior a iniquidade, cada vez mais distante de Deus, que é para preparar então o brilho incandescente, maravilhoso, da grande luz do Senhor, vindo buscar o seu povo. Por isso é que está escrito no Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, torne-se cada vez mais impuro, diz a palavra de Deus. Então você que é crente, rompa com toda impiedade, em nome de Jesus. Tem lugares que não são apropriados para um crente. Tem palavras que não são apropriadas para um crente. Tem comportamentos que não são próprios de um crente, porque não glorificam a Deus. Porque nós somos a igreja de Cristo singular. Nós somos contra a cultura. Nós somos de uma outra esfera. Nós não somos deste mundo. A alegria para nós é outra, tem outra fonte. O nosso prazer tem outra fonte, que é o Senhor. Eu não preciso de interferências de outras agências, de outras fontes de prazer, para me fazer estar bem e feliz aqui neste mundo. A fonte de prazer do meu coração é o Senhor. Está chegando o tempo de Deus separar o joio do trigo. E eu quero finalizar esta minha palavra nesta noite. Palavra profética, palavra bíblica. Dizendo para você, meu irmão, minha irmã, presta toda atenção nisso. A pior mentira
não é aquela mais distante da verdade, ridícula, esdrúxula, infantil, oposta totalmente à verdade. A pior mentira é o sofisma, que o apóstolo Paulo diz que a igreja recebeu um poder e o Espírito Santo nos faz capazes de anular sofismas. Sabe o que é isso? É aquela mentira mais parecida possível com a verdade. O mais próximo possível da verdade. Porque essa pode arrastar a muitos para bem longe de Deus. E esse é o intento de Satanás. E nós não queremos parte com ele, nem influência que vem das trevas. Porque a porção da nossa vida é o Senhor. Então você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, ouviu esta palavra nesta noite. A palavra do Senhor diz que quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Você não pode seguir como Pedro, de longe, sem envolvimento. Sem envolvimento. Sem se identificar. Com medo de que as pessoas saibam que você é de Jesus. Não sei quem é esse homem. Não sei quem é esse homem. Pois eu sei, é o Salvador da minha vida. Eu vivo para Ele, tenho tudo a ver com Ele. E aquela fogueira, não estou falando de São João não. Aquela fogueira, a roda dos escarnecedores. Lugar onde se blasfema de Deus, lugar onde é a grande sede da orgia popular. Ali não é lugar para crente. A festa do crente é a igreja. Porque é aqui que nós aprendemos a amar e servir a Deus. E por favor, não saiam por aí pensando ou dizendo que eu estava bravo, ou que isso, ou aquilo. Isso não é uma palavra humana, não é uma palavra pastoral de Itamar, uma opinião de Itamar. É o testemunho da palavra de Deus, que serve primeiramente para mim. Estou repartindo isso com você. Que Deus nos santifique e nos guarde de todo mal em nome de Jesus.